bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando do evento até aqui. A nossa mesa aqui agora é Costurando Estratégias, Dados como Matéria-Prima. E, para começar, eu gostaria de chamar a Denise Carvalho, que é a gerente sênior de monitoramento e avaliação aqui no IDES. Bem-vinda, Dê. Pode sentar ali. Para se juntar a Denise, eu gostaria de convidar Liliana Chopitea, chefe de políticas sociais da Unicef Brasil. Maria Amália Souza, fundadora e diretora de desenvolvimento estratégico do Fundo Casa Socioambiental. E o Everson de Moraes, BP de Investimento Social da Fundação ArcelorMittal. Obrigada a todos pela presença. Denise, a palavra é sua. Alô? Agora foi. Obrigada, Marina. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês e moderar, uma vez mais, essa mesa que tem como tema Costurando Estratégias, Dados como Matéria-Prima. Eu queria já agradecer, né, a presença de todos, todas aqui, mas, em especial, os nossos convidados aqui da mesa, o Everson, Liliana e a Amália. A Fundação ArcelorMittal do Brasil já é uma parceira de longa data do IDES. O Everson, né, acabou se tornando aí um muito próximo da gente. Então, obrigada, o Everson, pela sua presença. Gostaria também de dar as boas-vindas à Liliana, agradecendo principalmente o apoio institucional do Unicef a essa edição do fórum. Liliana, a gente acabou descobrindo aqui, né, conexões anteriores, então, bem-vinda, obrigada pela presença. E agradecer também a presença da Amália, representando aqui, né, fundadora e diretora do Fundo Casa Socioambiental. Bom, na mesa de hoje, né, a gente vai conversar sobre dados e é importante, né, saber, assim, fui pesquisar e tem um dado, né, que diz que nós, né, como pessoas, tomamos decisões, cerca de mais de 30 mil decisões, das simples às mais complexas todos os dias. E aí, quando a gente fala de investimento social, essas nossas decisões elas podem impactar milhões de vidas. E é por isso que é essencial a gente utilizar dados sólidos para guiar essas nossas decisões estratégicas, buscando sempre maximizar o impacto que a gente gera, né, e enfrentar os desafios sociais e ambientais de forma mais eficaz. Nesse painel, a gente vai explorar o papel desses dados, né, o papel crucial desses dados na criação dessas estratégias mais eficazes para enfrentar as policrises, né, contemporâneas que a gente já falou ali no painel de abertura. O que a gente quer aqui, né, com os nossos palestrantes é discutir um pouco na perspectiva das organizações, de cada uma das organizações aqui presentes. E aí a gente buscou, né, compor esse painel com representantes de uma fundação privada, né, de um organismo internacional e de um fundo, né, representando aqui as organizações sociais. E falar um pouco como esses dados eles podem unir esforços para gerar impacto positivo. E aí, fazendo, né, uma dobradinha com o tema do fórum desse ano, ao costurar essas estratégias com os dados, é importante tecer, né, soluções integradas e sustentáveis para os desafios sistêmicos do nosso tempo. Então, só para explicar um pouquinho como é que vai ser aqui, acho que vai igual os painéis anteriores. Cada um de vocês vai ter aí cerca de 5, 7 minutinhos para as considerações iniciais e a gente depois vai abrir para perguntas aí do público. Bom, não vou me alongar, eu gostei muito da fala do Philippe Jung, né, que o meu papel aqui é desaparecer e dar o protagonismo para vocês. Então, com isso, eu convido o Everson para compartilhar conosco um pouco sobre o trabalho, né, da Fundação, com dados, para desenvolver e monitorar programas que promovam inclusão, equidade nas comunidades onde você atua. Bom dia a todos, todas e todes. Agradeço aí ao IDES pelo convite, por estar aqui fazendo essa troca aí com todos vocês. A Fundação ArcelorMittal
como já havia colocado, é uma fundação que é de fundo privado, né? Ela é de uma instituição privada, que é a ArcelorMittal Brasil, e a gente tem aí uma atuação há 35 anos. Né? E hoje a gente tem um escopo muito amplo dentro da área da cultura, educação e esporte, que são os eixos aí que a gente tem os nossos avanços, aí pensando as questões frente aos problemas sociais, às estruturas, aí, aos problemas estruturais que constituem aí esses nós que precisamos desatar, enfim, e reestabelecer aí para uma sociedade que seja mais igualitária e com esses avanços, né? E hoje a questão dos dados, elas são fontes fundamentais para a gente conseguir pensar, inclusive, a quais problemas que a gente precisa enfrentar e quais são os meios que precisamos alcançar para enfrentar esses problemas, né? Então, na Fundação, a gente tem 3 formas de avaliar estes problemas e de analisar esses problemas. Uma, porque nossa grande atuação ela está relacionada aos territórios de atuação das nossas operações, né? A ArcelorMittal ela tem operação desde a siderurgia, né, onde tem mesmo a fábrica, de fato, a mineração e também as bioflorestas, né, que é a produção do carvão vegetal. Então, a gente está embarcando a diversas formas de territórios. E cada território ele possui sua especificidade. Ele constitui de uma cultura, ele está numa determinada região do Brasil, seja no Nordeste, seja no Sudeste, no Sul. Então, isso coloca cada vez mais uma certa complexidade da gente produzir ações aí para enfrentar essas questões que refletem de forma diferente cada local. Então, para a gente constituir uma base de dados, é necessário a gente trazer esse olhar mais profundo das nossas comunidades, no primeiro lugar. Né? Então, a gente tem uma base inicial, que é um diagnóstico socioambiental participativo, que é uma estrutura que a gente tem de avaliar como que está a situação das nossas comunidades, como que é a percepção dela para si mesmo, como que ela se percebe neste movimento, no próprio tecido social, como que elas são impactadas aí pelas operações, para a gente constituir esse dado. Esse diagnóstico ele traz uma visão, tanto dos dados primários, que é aqueles dados que a gente investiga de fato com elas, daquilo que elas trazem para si, as suas narrativas, as suas concepções de vida, e, ao mesmo tempo, os dados secundários, que são os dados que advêm do poder público, e como que esses dados podem dialogar, os primários com os secundários. Neste momento, a gente consegue ter aí uma matriz de informações necessárias para a gente conseguir aproximar. Eu acho que o fato da gente fazer um diagnóstico socioambiental participativo como um processo inicial de base de dados, a gente amplia um diálogo com a comunidade, uma porta de entrada dela para o negócio. Isso responde a uma série de questões, ou responde a uma série de relações, acho que começa a se constituir relações com o negócio. No segundo momento, a gente pensa a instituição de projetos e ações que correspondem a essa estrutura, e, respondendo a essa estrutura, a gente inicia a nossa teia de monitoramento e avaliação. Porque, neste momento, a gente avalia o quê? Que é o monitoramento e avaliação, ele deixa de ser uma ferramenta de projeto e passa a ser uma estrutura estratégica. Né? Porque a gente tem uma teia diversa, como já tinha colocado inicialmente, mas a gente precisa trazer essas questões. E a ArcelorMittal Mundial ela tem hoje, dentro do seu escopo de atuação, aí pensando no contexto social, no contexto contemporâneo, na transformação da sociedade, as 10 diretrizes do desenvolvimento sustentável, baseado nos ODS, e, dentre essas 10, a gente tem 3 atuações muito fortes, que é ser um membro bem-vindo na comunidade, que é também a fonte de engenheiros, engenheiras e cientistas para o amanhã, e também que a nossa colaboração para a sociedade ela deve ser mensurada e compartilhada. Então, quando a gente tem essas diretrizes, que é a Fundação ArcelorMittal, ela também está relacionada com o negócio, e a gente tem que ter isso com clareza também, porque a gente faz parte e integra, né, toda essa área de gestão, todo esse processo de governança, a gente precisa ter esse processo de mensuração. Né? A gente precisa também orientar o negócio e influenciar o negócio dentro da área de governança, porque a gente escuta a sociedade de um outro olhar que o negócio, na maioria das vezes, não tem essa condição. Porque o negócio ele tem sua questão da produção, ele, a maioria das vezes, o que ele avalia é o mercado, mas a gente encontra um outro lugar em que o mercado também entende, a gente entende que são pessoas e que existem pessoas que estão fora deste olhar do que seria a composição deste mercado. E a gente, como catalisador, né, de actantes, para que a gente consiga incluir pessoas neste processo todo, então a Fundação ela entra neste processo de
de diálogo entre o negócio, entre o mercado, entre pessoas que não fazem parte desse tecido, desse contexto todo, né? Então, esses dados eles são fundamentais para a gente construir essa ligação aí, tanto entre negócio, mas também com o processo inclusivo aí da comunidade, alinhando as agendas que são necessárias, né? Agenda 2030, o ASG, o ESG, e principalmente a questão da sustentabilidade, que eu acho que é para além da emergência, né? É isso. Obrigada, Everson, pelas palavras iniciais. Eu vou passar a palavra, então, para a Liliana, para que ela compartilhe um pouco com a gente o papel, né, do que os dados têm na formulação das políticas públicas, principalmente para a proteção, né, e promoção dos direitos das crianças e adolescentes aqui no Brasil. Obrigada, Denise. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite à Unicef e também destacar a relevância desse painel, porque os dados, e quando se geram evidências e que as decisões sejam tomadas em base à informação, faz uma diferença importante para a vida das pessoas. E para a Unicef isso é muito importante, essa é uma agenda fundamental. Acreditamos que quando os dados estão no momento certo, nas mãos certas, na hora certa, as decisões são melhor tomadas e podem causar realmente impacto e fazer diferença na vida das crianças e dos adolescentes. Então, eu gostaria também de compartilhar que para a Unicef, não só no Brasil, mas globalmente, a geração de evidências e dados é uma agenda fundamental. E no Brasil não é diferente, estamos presentes no Brasil já há 75 anos, e uma das agendas mais importantes, que é a base de nosso trabalho, é justamente a geração de evidências, e trabalhamos em diferentes linhas de atuação nesse sentido. A primeira, naturalmente, é o análise de dados para monitorar, que a gente chama monitorar a situação das crianças no país. E aí, quando falo de monitorar, é a gente acompanhar os indicadores oficiais, quando eles estão disponíveis, porque esse é um primeiro desafio, já indo para um pouco mais para frente, que vamos a falar sobre os desafios, mas acompanhar indicadores específicos de onde está o Brasil na relação de direitos para as crianças. Essa é uma parte fundamental do nosso trabalho, mas a outra parte é gerar evidências. Gerar evidências em base a esses dados, o que está acontecendo, e em base a essa evidência, fazer incidência e advocacy. Eu gostei muito, na palestra prévia, como mencionaram que não faz sentido ter mudanças se não incidimos nas políticas públicas. E incidir nas políticas públicas tem que ser feito em base à evidência e à informação. Senão, não podemos avançar nessa incidência. Então, um trabalho importante do Unicef é justamente esse, fazer análises, diagnósticos que permitam informar as políticas públicas. E, sendo o Unicef um organismo intergovernamental, nosso trânsito entre os diálogos com os governos e os diferentes parceiros da sociedade civil nos permite também ter uma situação privilegiada para que essas evidências sejam, de fato, tomadas em conta. E é por isso que a parceria com a filantropia é fundamental, porque, às vezes, pensamos que as políticas públicas são uma tarefa e um dever dos governos, não? Isso é o governo que tem que fazer. Mas eu acho que o papel importantíssimo da sociedade civil, da filantropia e do setor privado é justamente informar para que essas decisões que os governos tomam sejam baseadas em dados e possam orientar uma ruta crítica para avançar. E, por outro lado, que também foi mencionado agora, uma linha importante também do nosso trabalho é o monitoramento e a avaliação de nossas ações e programas e políticas também nacionais. Acompanhamos também a avaliação de políticas nacionais para
reordenar as rutas quando é preciso fazer ajustes, apoiar para que os governos, e quando falo governos, falo realmente, no caso do Brasil, dos 3 níveis de governos. Trabalhamos com o governo federal, com governos estaduais e com vários municípios, mais de 2023 municípios, para avaliar políticas e reorientar as políticas quando seja necessário e fortalecer, em outros casos, quando seja necessário também. Então, são áreas nas que, definitivamente, contar com parcerias é fundamental. E aqui também trazer o desafio que significa, às vezes, gerar evidências sobre áreas e temas que não é tão simples acompanhar e ter dados. Então, aí eu gostaria de compartilhar um exemplo concreto que a gente vem fazendo desde 2018, uma análise sobre a pobreza infantil multidimensional. E isso nos permite ver onde estão as privações em direitos e políticas, porque uma coisa está relacionada com outra. Um direito é garantido quando uma política e um programa é implementado, em várias áreas que são importantes para as crianças e adolescentes. E muitos de vocês devem estar familiarizados, o que o mais vem rapidamente à cabeça é o acesso à educação, o acesso à saúde, quando falamos de crianças. Mas precisamos também ver como a falta de acesso à água, a falta de acesso a saneamento pode realmente ser prejudicial para as crianças. E, sem falar que depois eu vou comentar mais, o tema da violência. Não? O tema da violência é um tema sensível, infelizmente, não só no Brasil, em vários países do mundo, o tema da violência é um desafio, e um desafio também na geração de evidência e dados, justamente pela sensibilidade, e muitas vezes recursos financeiros são necessários para fazer esse tipo de pesquisas que precisam de uma especialização mais determinada. Então, vou ficar por aqui, Denise, e complementar nas próximas rodadas. Obrigada. Obrigada, Liliana. Bom, eu vou passar a palavra para a Amália, para ela contar um pouquinho para a gente a trajetória do fundo e como os dados têm ajudado vocês nesse caminho aí. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu não sei quanto vocês conhecem o Fundo Casa, eu acho que vou contar um pouquinho da história. O Fundo Casa Socioambiental foi criado, vai fazer 20 anos, no ano que vem. Foi criado a partir de atores do campo socioambiental da América do Sul. Surgiu como um fundo sul-americano, em 2005, mas já de uma história prévia de mais de 20 anos, observando os caminhos da filantropia para a conservação dos grandes biomas da nossa região, por isso, sul-americano, porque todos eles são transfronteiriços, e não existe a Amazônia brasileira, né? Existe a Amazônia, e ela tem que ser protegida integralmente. Não existe salvar um lado do rio e não o outro. Então, são conceitos que nós, que atuávamos em todos os biomas, tínhamos muito claro, e também observando que a filantropia chegava nas poucas, enormes organizações de conservação, ONGs, né, internacionais para conservação, que, em prioridade, apoiavam, remove pessoas para salvar bicho e floresta. E tinha todo um outro lado, que é a questão da justiça social e do acesso, né, a benefícios, à exclusão, à vulnerabilidade de comunidades que vivem em todos os nossos biomas e que são, na verdade, as que têm protegido esses lugares, sempre, com um custo pessoal enorme e sem recursos. E a filantropia não tinha como chegar lá, porque é um universo muito complexo, né? Todas as Amazônias, todos os pantanais, quer dizer, existem aspectos muito complexos, mas, de qualquer forma, nós vimos que quem protege esses lugares, inclusive com a própria vida, são as pessoas que são conectadas com esses lugares e que o recurso tinha que chegar na mão delas. Então, nós fizemos um processo reverso de começar a partir da demanda. No Brasil, o movimento socioambiental ele é muito conectado em redes há muitas décadas, mais de 30. Então, já existia muito conhecimento local, muita atuação local, e a gente tinha acesso a tudo isso.
Então, nós fomos desenhando um sistema de filantropia que pudesse chegar nos grupos mais vulneráveis, mais excluídos, e que ninguém mais conseguiria, porque não tinha desenho na filantropia, nem internacional, muito menos nacional, para chegar nesse nível de comunidades na escala necessária. Então, nós fizemos esse processo, e é um processo bem interessante, e os dados, e aí eram necessários, a gente tinha que coletar esses dados para demonstrar o impacto de milhares de apoios, né, que a gente considerados pequenos em algum universo, mas que são o montante correto para você chegar numa comunidade inexperiente, que foi mantida excluída de todos os benefícios e que precisava ter um caminho para começar esse engajamento. Então, nosso desenho, nós já apoiamos quase 4.000 projetos em 10 países da América do Sul, mas, nos últimos 8, nós resolvemos, então, que sozinhos, né, era muito trabalho, era um desafio muito grande, então, nós estamos estimulando outros fundos. Ajudamos a criar 4 fundos na América do Sul, 1 na África, e todo esse desenho, os dados foram nos ajudando a apurar para demonstrar a evidência do impacto que esse nível de acesso das comunidades que protegem os nossos biomas, como isso transforma os biomas em lugares melhor protegidos, porque elas têm mais voz, porque as soluções elas já têm, né? A vida delas é formada de soluções. Se você olha o mapa satelital do mundo, todas as florestas que ainda estão, 80% das florestas que existem são território indígena ou território de populações tradicionais, aqui no Brasil, inclusive, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, mas não estamos apoiando só florestas, né? A gente apoia todos os biomas. Então, era tão difícil de explicar que a gente só ia conseguir fazendo a apuração desses dados. E a gente tem um banco de dados extremamente sofisticado, onde a gente consegue mapear vários tipos de indicadores, inclusive quantas mulheres lideram as organizações comunitárias, quantos jovens estão envolvidos. E aí a gente tem, no nosso site, que eu convido vocês a conhecerem, uma área só de publicações, mas tem dezenas de publicações, de vários tipos de abordagem. Então, tem exatamente o papel das mulheres defensoras ambientais, tem os guardiões da floresta e todo o financiamento climático, como é que você faz o recurso chegar na mão de quem protege os biomas para que a humanidade tenha a chance de continuar viva nesse planeta. Na verdade, o papel deles é fundamental, mas ele é tão difícil chegar, né? A filantropia formal tem tanta dificuldade de chegar nesse nível que ela acaba ignorando e achando que as organizações locais, as ONGs regionais, são capazes de resolver o problema, mas nunca foram capazes, né? Se a gente olhar essa história de proteção, não tem jeito de fazer isso se não for a partir das populações mais afetadas e das respostas que elas propõem. Então, nesse ano, para terminar, a gente tem 2 publicações já que foram lançadas, uma em abril, que foi todo um trabalho que nós nos vimos, é a questão da adaptabilidade, né? O pensamento sistêmico, ou a dinâmica de sistemas, que a gente aplica especificamente sobre o que a gente faz. Tem um artigo todo que eu escrevi o ano passado no nosso relatório sobre a ciência, a essência e a ciência que nos guiam. Esse ano, nós lançamos todo o programa que nós tivemos que desenvolver nos últimos 5 anos de apoio emergencial a pessoas em situação de risco de vida, né? Os defensores de territórios ambientais dão conta essa trajetória, que foi um processo que a gente teve que criar com parceiros, em geral, de fora do país, né? Doa muito do nosso recurso. Até este mês passado, todo o nosso recurso praticamente vinha de fora. Nesse mês, nós fizemos uma parceria com a Caixa, Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, e agora a gente dobrou o nosso orçamento, é um programa de 53 milhões de reais, que vai apoiar 400 projetos na área da sociobiodiversidade. Mas a outra publicação que nós fizemos esse ano, para deixar aqui, foi sobre o apoio
a democratização de acesso às populações indígenas, acesso a recursos filantrópicos para associações indígenas, e não essas grandes, né, grandes estruturas de movimentos, mas os que estão lá, né, os que estão ainda bastante invisíveis para a nossa sociedade. Então, a gente conseguiu fazer apoios a 188 etnias brasileiras, das 305 que existem. Isso num período de 6 anos, a concentração. Então, é possível fazer, e os nossos dados têm que demonstrar isso para poder estimular mais essa relação. Obrigada, Amália. Bom, gente, a ideia agora é a gente abrir para perguntas, né? Eu vou pedir para que quem tenha pergunta se apresente e tente fazer a pergunta mais rápido, né, mais objetivo possível, para a gente dar a oportunidade para que todos participem. E aí eu vou tomar a liberdade para ser a primeira, né, a fazer uma pergunta, e aí uma pergunta para todos vocês. Qual é o principal, né, desafio que vocês enfrentam nas suas organizações ao utilizar dados, seja para a tomada de decisões, seja para avaliar, né, o impacto das suas organizações, das suas intervenções? E se vocês acham que o setor filantrópico ele tem consciência suficiente desses desafios e se eles estão conseguindo endereçar e apoiar essas organizações nesse sentido. E aí, antes de passar a palavra para vocês, abrir para algumas perguntas, e aí a gente volta para as respostas. Bom dia, um prazer estar aqui. Marcial Woods, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. A Fundação tem uma atuação grande, né? A gente tem em produção de evidências, com 2 departamentos de pesquisa. Mas o que a gente entende, acho que a Lilian trouxe um pouco, né, o fato de acessar dados, né, ter o acesso à informação e a qualidade disso. E um pouco do que a gente vê no campo é um desafio também metodológico, e para, de fato, você conseguir produzir uma evidência com qualidade, né, e método científico. Então, eu queria entender como é que, na organização de vocês, vocês tratam esse desafio com capacidade, né, das equipes, técnica, enfim. Então, é isso. Obrigada. Mais alguém, gente? Aqui? Bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou a Camila, de Performance Social da Raizen. E eu tenho uma dúvida que talvez entre mais em contato com a ArcelorMittal, muito entendendo também que eu sou de uma instituição privada, é como conectar os resultados dos dados, né, de impacto principalmente, com o negócio. Então, voltar, né, o impacto social para o negócio, gerando valor. Então, evidenciando para o negócio como isso a gente gera valor. E isso não necessariamente só para a alta gestão, né, mas para o negócio que está ali em contato com aquela comunidade. Então, acho que isso é um desafio que a gente enfrenta, mas que eu queria também saber como que é essa experiência para vocês. Obrigada. Mais uma, última. Okay. Tudo bem? Bom dia, sou o Pedro, da Late Impacto. Minha pergunta vai um pouco na direção de os dados eles mostram um lado racional da coisa e a importância deles serem a base de tudo, mas a gente vive um momento que às vezes o desafio é como passar esse lado mais bruto para ser usado como engajamento para a porta para fora. Então, queria escutar um pouquinho de como é que vocês veem essas junções de expertises, que às vezes é conectar um pouco pessoas especialistas em dados com comunicação, narrativa, e como é que a gente usa para engajar. Obrigada, gente. Vamos responder, e se aí a gente tiver mais um tempinho, a gente volta para mais uma rodada. Quem quer começar? Eu acho que a sua primeira questão, acho que foi ao encontro de várias aqui, que é pensar desafios, né? Acho que todos tocaram no termo desafio aí para a gente pensar dados, né? E a questão principal é como a gente pensa dados a partir de realidades de pessoas. E uma soma de realidades que, na realidade, cada pessoa tem o seu recorte,
a sua percepção de uma realidade, como que a gente transforma isso em dados para poder trabalhar com essas questões, né? Então, acho que o primeiro fato que a gente tem, eu acho que como ação de importância é manter a escuta ativa. Então, assim, quando eu penso um projeto a partir de um dado e eu vou monitorar essa ação, a compreensão da transformação, do impacto, de fato é minha ou é de fato da pessoa que está recebendo o processo? Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar pactuações com as comunidades, o negócio com a sociedade com o negócio, para que a gente consiga, de fato, entender de qual realidade que a gente está tratando e qual realidade que a gente vai alcançar a partir do lugar daquela pessoa, né? A gente precisa, enquanto a filantropia hoje, eu acho que a filantropia ela sempre teve um papel fundamental com as organizações, principalmente para devolver esse pensamento para as organizações da sua função social. Eu acho que a gente precisa ter esse ponto de partida, que as organizações têm uma função social e que as pessoas, que as comunidades, é este tecido social que a gente tem que compreender e não tratar apenas como números, né? Ela traz a questão da violência. E a questão da violência é uma complexidade muito grande. E como que a gente consegue mudar essa estrutura da violência? Só com dados não dá. Mas com a escuta, com a informação, com o diálogo, com a comunicação. Então, isso a gente precisa sempre manter ativo aí com as pessoas, né? A gente precisa sempre estar lembrando desse processo, até mesmo para a gente conseguir romper, né? Quando você questiona essa relação com o negócio, a gente, na Fundação ArcelorMittal, a gente tem a ArcelorMittal, elas têm os ODSs. Que tem suas 10 diretrizes do desenvolvimento sustentável, que isso nos norteia. Então, eu acho que isso é uma base inicial para que a gente consiga manter este status da transformação social. Então, assim, se o meu negócio hoje, a ArcelorMittal, a estrutura social de trabalho, vou colocar assim, são engenharias, e as engenharias elas estão balizadas nas ciências, nas tecnociências, nas tecno-engenharias, então a gente está pensando aqui em pessoas, né? Engenharias, tecnologias e ciências, elas são construídas por pessoas. Há toda a questão da humanidade neste processo. Então, como que a gente consegue influenciar as pessoas neste lugar e como que a gente consegue pensar as comunidades, refletir a sua própria história, né? A gente, dentro da área da educação, a gente trabalha muito com a abordagem STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharias, artes e matemáticas. E quando a gente pega essa transversalidade da sustentabilidade, que a gente vai para a comunidade pensar a escola e a escola para a comunidade, eu estou colocando naquele lugar, naquele momento, as crianças, os aprendentes, professores, a avaliar a própria estrutura e pensar o seu lugar de construção de soluções, com o nosso apoio. E, neste momento, eu vou envolver várias áreas, não só das engenharias, mas eu também tenho área de pessoas envolvidas no processo, porque também são pessoas que buscam o emprego e renda também, né? E a questão da base do emprego e renda é uma necessidade aí para a gente conseguir mudar uma estrutura de sociedade, né? A questão da própria violência, por exemplo, com a mulher, a autonomia econômica para as mulheres, você rompe uma cadeia de violências, assim, incrível. Então, como que a gente pode pensar e alinhar com os nossos propósitos, né? Então, acho que o mote inicial é começar a pensar primeiro a filantropia nos influenciar e devolver o papel para as organizações da sua função social, entender a sua dinâmica, onde que ela está situada, e como que o seu negócio ele compreende esse papel da humanidade e influenciar pessoas. Aí eu consigo trabalhar com essa questão da comunicação, a questão da narrativa, a questão dos dados. Tá bom? Obrigada, Everson. Obrigada pelas, como dizem aqui no Brasil, não perguntas, as provocações, eu gosto dessa palavra em português, que não é a mesma que em espanhol, porque nos provocam a pensar e a ver de que estamos falando. Então, sobre os desafios, eu acho que são muitos, um deles já eu mencionei, é a falta de dados oficiais, porque é importante que os órgãos oficiais que produzem dados sejam fortalecidos. E então aí vem também um dos trabalhos que o Unicef faz, tem parcerias naturalmente com o IBGE, com o IPEA e outros institutos que geram os dados oficiais, para que esses dados sejam cada vez mais qualificados. Voltando para o tema de violência, que é algo que nos preocupa muito, por exemplo, a gente vem trabalhando
faz muitos anos com o IBGE para ver como fortalecemos a capacidade dos técnicos do IBGE para sair no campo para fazer essas pesquisas que, como mencionamos também, são sensíveis, precisa de especializações. Então, é um trabalho que não é de um dia para outro. E aí eu também traço aqui a provocação do meu lado, de que a filantropia, é importante que a filantropia se interesse por esse tipo de trabalhos que você não vê um resultado de um dia para outro. Esse fortalecimento das capacidades requer um tempo e, pelo tanto, é importante, por isso, não deixar de investir nisso. E aí queria fazer o ponte justamente com a pergunta da Márcia e agradecer porque a Fundação justamente tem uma parceria conosco em uma dessas respostas que eu queria dar para você, Márcia, sobre os desafios metodológicos. Então, uma das características do Unicef é a credibilidade. Temos um conhecimento e uma técnica, e conhecimento de técnicas que nos fazem ter que os governos, principalmente, têm essa abertura de trabalho conjunto. E com as necessidades e as faltas de evidências e dados, a gente trabalha com eles, fortalecendo a capacidade, porque senão não faz sentido fazer nenhum trabalho de dados para melhorar políticas se você não envolve aos governos. Não? Então, com a Fundação, temos um trabalho específico de implementar e ver como o gasto, os recursos públicos estão sendo alocados para políticas públicas para crianças e adolescentes. Então, isso é feito em base a uma metodologia já desenhada com o IPEA. Então, é toda uma trajetória feita previamente que nos permite avançar para ver como esse comportamento de alocação de recursos públicos está sendo feito no nível subnacional. E isso, naturalmente, para ver se essa alocação é suficiente ou não. Então, essa é uma resposta para ver como trabalhamos em metodologias que nos permitam ter dados mais apurados possíveis. Sempre é um desafio, não? Aí conectando também com tentando responder para Pedro sobre a comunicação é muito importante, porque às vezes os dados ficam muito abstratos, não? E as pessoas ficam pensando, sim, mas é um percentual, o que significa esse percentual, esse número na vida das pessoas? Então, definitivamente importante que façamos esse link com a comunicação e como você comunica não só ao gestor público, mas à população, às pessoas, inclusive, e nós trabalhamos muito nisso também, aos próprios sujeitos de direitos, crianças e adolescentes, para que eles possam, por exemplo, como um adolescente pode cobrar do prefeito lá na ponta no município que o orçamento não está sendo bem alocado para uma política pública de uma praça, de um bairro que faz uma diferença, inclusive para a violência, não? Iluminação, são coisas que a gente não percebe, mas então, como esse adolescente pode incidir lá no município, cidadãamente, se não tem informação, e se essa informação não é dada de uma forma simples para que ele ou ela possam reclamar seus direitos. Então, definitivamente, importantíssimo trabalhar essas mensagens-chave e utilizar os dados desestruturar os dados, diremos assim, para que sejam mais fáceis de ser entendidos e, naturalmente, utilizados. Então, a gente tem que trabalhar em diferentes níveis, naturalmente. Você trabalha com o gestor público de uma maneira, você trabalha com os adolescentes e a população de uma outra maneira, mas, definitivamente, com esse espírito de que é importante estar informados para poder reclamar e pedir a garantia de direitos. Bom, eu acho bem interessante a composição que a gente tem aqui, né, porque são atores completamente diferentes, falando de como, para que a gente coleta dados. Uma empresa, né, um órgão intergovernamental e um grupo da sociedade civil que se organizou porque via que havia uma demanda das nossas causas que não podia ser atendida se nós não criássemos um mecanismo. Então, cada um usa dados, né, de formas diferentes. Para nós, obviamente, que eu ficar falando que legal que a gente é, como a gente faz coisas boas, né, não ia funcionar, certo? Por mais que eu tentei, que a gente sabe, a gente
tem o conhecimento, o empiricismo, tem a ciência por trás, mas todos os nossos estudos, obviamente, são feitos por terceiros, né? São avaliadores externos em várias dimensões. As duas publicações sobre as mulheres defensoras foram feitas por uma estrutura latino-americana que cobre uma grande aliança que a gente faz parte. Então, a gente está trazendo olhares externos, inclusive com acesso a todos os nossos dados, a todos os nossos grupos apoiados, que já, como eu falei, são quase 4.000 em 10 países. Então, a gente libera o acesso exatamente para poder ter uma metodologia que realmente comprove ou questione, né? Estamos no caminho certo? Agora, o que a gente vê muito nos nossos dados é que estão corretos, a situação de vulnerabilidade, de exclusão dos grandes protetores dos biomas da nossa região é extremamente séria, e o recurso praticamente não chega. Nenhuma estrutura da filantropia grande que existe até hoje tem conseguido fazer esse acesso. O que aconteceu no Brasil é que não somos os únicos fundos na área que tem uma causa, né? Então, tem o Fundo Casa, tem o Fundo Brasil de Direitos Humanos, tem o Fundo Baobá de Equidade Racial, tem o Fundo Aguibara, que a gente escutou hoje. Cada um tem o Fundo Elas, de mulheres. Então, nós nos organizamos numa rede de filantropia para a justiça social, e, no nosso caso, filantropia significa a forma como ela é usada no resto do mundo. Filantropia fora do Brasil, aqui no Brasil é confusa essa palavra, né? Uma instituição filantrópica é um hospital, como a gente ouviu, mas não é a mesma coisa no resto do mundo. Filantropia quer dizer estruturas que organizam recursos de fontes diferentes para doação direta para organizações da sociedade civil. Também por isso, eu acho que a gente nunca teve presente nesse espaço, porque a filantropia internacional também não fala de investimento social privado, né? Tem uma categoria, sim, mas é outra coisa. Então, o nosso engajamento tem sido muito mais forte internacionalmente. Eu faço parte de muitas redes de filantropia internacional, como Human Rights Funders Network, Ed Funders Alliance e outras. E tenho feito, nos últimos 30 anos, a gente é muito mais conhecido fora do que aqui. E eu fiz uma provocação para estar aqui com o IDES. Por que a gente está vivendo em lugares paralelos completamente, né? Tem todo um campo, que é esse que está aqui, que vê o Brasil de uma forma, e tem esse outro, que compõe mais de, sei lá, quase 20 fundos que vêm das suas causas para apoiar diretamente a sociedade civil de uma forma imensa. São milhões de dólares de apoio a milhares de projetos, desses desafios todos que a gente vem ouvindo e que a gente não estava aqui conversando com esse outro lado, né? Parece que são caminhos paralelos e que estava na hora da gente se encontrar em algum lugar. Então, os nossos dados também são para demonstrar a aplicação do que a gente tem feito no Brasil. Então, os dados não são só do Fundo Casa, tem dados coletados conjuntamente, que eu convido todos a conhecerem, porque é um universo que eu acho que vocês vão ficar muito interessados e fascinados. Mas os desafios são esses, né? A gente está criando uma história. É a questão de como é que você usa. Usa para mostrar não só que a gente já está fazendo, mas quanto falta fazer, quanto esse campo tem que aumentar. No nosso caso, apesar de apoiar mais de 500 projetos por ano, em todos os biomas da região, com várias abordagens, a gente tem notado que a gente consegue responder a 40% da nossa demanda. O que a gente precisa é mais recursos, porque a gente já tem tudo, tem a metodologia, tem a transparência, tem toda a comprovação de que tudo isso funciona, mas o recurso não chega, e principalmente o recurso brasileiro. Só chegou agora através de um banco, que é uma coisa inusitada, somos os únicos a ter essa parceria. Então, assim, é uma provocação, os dados são para provocar mesmo. Provocar. Obrigada, Amália. Bom, a gente está
sem tempo, e aí eu queria encerrar, né, fazendo essa fala final aqui, aproveitando, né, a fala de todos vocês, para dizer que a gente costura, né, estratégias e que o dado ele é fundamental para que a gente consiga fazer isso, mas que esse dado, e é natural que a gente pense assim, né, esse dado ele não precisa ser só o número, né, ele não deve ser só o número, né, e o dado quantitativo ele possa vir aliado, e aí a gente fala de metodologia, né, então a metodologia qualitativa e a quantitativa, para que eles possam vir juntos e que aí eles possam, né, apoiar a comunicação e a construção das histórias, né? O dado quantitativo ele vem para demonstrar, né, a evidência, mas para explicar os comos e os porquês a gente precisa do qualitativo, né? E aí a gente dá voz às pessoas com as quais a gente trabalha lá na ponta. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o Everson, Liliana e a Amália, e encerrar aqui a nossa mesa. Obrigada, gente.